Esse é um texto que muito a igreja evangélica observa, lê, os pastores pregam, porque é um texto de muito esclarecimento, conforme você ouviu a leitura, acompanhou aí, através da sua Bíblia. É um texto que nos fala de comportamentos, de como devemos fazer, né, quando podemos fazer. São ensinamentos do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, eu estou passando para vocês o que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, amém? Então o que ele recebeu do próprio Cristo, ele está passando para nós. Então é importante nós compreendermos aqui o significado desta reunião. Tem pessoas que vêm à igreja, ou então pessoas que já se batizaram, ou estão se preparando para o batismo, falam, nossa, é diferente lá onde eu conheço, por que tem isso, por que tem aquilo, e quais são os significados? Às vezes nós temos ali os elementos, o pão, temos o cálice com suco de uva, temos ali o ramo do trigo, temos ali as uvas enfeitando, adornando, mas qual o significado de tudo isso, para que a gente verdadeiramente entenda, né? E qual é o benefício de tudo isso, e o que isso traz para mim no crescimento espiritual, o que isso acrescenta na minha vida. Alguns cristãos, eles fazem muita questão, é dia de ceia, vamos estar na ceia, vamos participar da ceia. Outros dão de ombro, né? Não tem muita importância, mas eu acredito que isso acontece porque nós não temos o entendimento necessário, verdadeiro, para compreender qual é a razão de celebrarmos a ceia pelo menos uma vez por mês. Quero dizer para vocês que a ceia do Senhor, assim comumente chamada, o nome humano, porque a Bíblia diz só a Santa Ceia, então ela era celebrada todas as vezes que os cristãos se reuniam, toda vez que eles estavam, e a reunião era nas casas, então toda vez que eles se reuniam, eles celebravam a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo então estava orientando algumas coisas sobre aguardar, sobre esperar pelo outro, sobre comportamentos, mas uma coisa era certa, toda vez que a igreja reunia, tinha ceia, e era assim que se fazia. Porque hoje nós não temos todos os cultos, é muito simples de dizer, pela praticidade, na verdade que tem, nós celebramos então uma vez por mês, e aí toda a igreja é avisada, é sempre no primeiro domingo de cada mês, mas é errado celebrar mais vezes no mês? Não é errado celebrar mais vezes no mês, o que nós não podemos é deixar de fazer. Isso é um grande ensinamento, fazer isto todas as vezes. O Senhor Jesus mandou-nos que celebrássemos a ceia do Senhor, para que fosse lembrado o seu sacrifício na cruz do Calvário. Já em outros evangelhos, por exemplo, o livro de Marcos, o livro de Mateus, o livro de Lucas, fala também da celebração da ceia do Senhor. E Jesus Cristo, então, próximo da sua crucificação, ali já bem pertinho do momento, ele celebrou a Páscoa, e algumas igrejas acham que, isso deve ser celebrado só no dia de Páscoa, e não é bem esse sentido que a Bíblia está dando. A ceia deve ser celebrada todas as vezes que nós nos reunirmos, ou pelo menos uma vez no mês, em memória do Senhor Jesus Cristo. É uma ordem. Então a igreja cristã evangélica, ela só guarda duas ordens. A primeira é o batismo, e a segunda é a ceia do Senhor. São ordens vindas diretamente do Senhor Jesus Cristo. Então eu não posso participar da ceia sem antes ter passado pelo batismo cristão. E como é que é o batismo cristão, pastor? O batismo cristão é aquele que a Bíblia ensina. Nossa, mas eu tenho uma Bíblia em casa e eu nunca vi o ensinamento do batismo cristão. E algumas pessoas pensam que Jesus Cristo foi batizado desde pequenininho. Não, Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Já, algumas pessoas podem pensar, mas nossa, ele ficou pagão até os 30 anos de idade. Não é nada disso. O batismo, segundo o ensinamento bíblico, ele não perdoa pecados. Gente, se o batismo perdoasse pecados, era necessário Jesus ter ido àquela cruz, morrido pelo perdão dos nossos pecados? Seria necessário? Claro que não. Ele só ia dizer o seguinte: olha, não deixa de tomar a ceia, porque a ceia te traz salvação. Alguns cristãos acham que tomou a ceia, melhorou, tomou a ceia, está salvo, está com o pé no céu. É um grande engano, é falta de instrução, falta de ensinamento, e nós precisamos voltar para a palavra de Deus.
para entender qual é o verdadeiro sentido da ceia e o verdadeiro ensinamento. Então a ceia, ela nunca vem antes do batismo. Primeiro vem o batismo, e o batismo bíblico é aquele que a Bíblia fala, que você pode confirmar ele em qualquer Bíblia. O batismo que Jesus participou, desceu as águas, crendo na salvação, na vida eterna. João Batista batizava as pessoas desta maneira, levando eles a descerem as águas, e não só desciam as águas, mas eles eram imersos, mergulhados nas águas. E por que assim? Para simbolizar o quê? Que quando a pessoa é deitada nas águas, morreu para a velha vida, assim como Cristo também morreu. E quando levanta simbolizando que ressuscitou com Cristo, e assim um dia ressuscitaremos também. É o ensinamento da palavra de Deus. Nossa, pastor, mas isso, eu nunca vi na Bíblia. A gente deixa de aprender algumas coisas por não ler a Bíblia. O Senhor Jesus Cristo disse assim: olha, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras. Então Ele nos ensina a observarmos as Escrituras. Assim, irmãos, é tão importante a ceia e o batismo, que Mateus, Marcos e Lucas, apóstolos de Jesus, escreveram sobre elas. Então a Bíblia dá a devida importância. Então eu, como cristão, já batizado devidamente como a Bíblia ensina, por imersão, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, morrendo para a velha vida, nascendo para uma nova vida, eu não posso de maneira alguma deixar de participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque ao participar da ceia do Senhor, eu estou, irmãos, falando às pessoas aquilo que Jesus fez por mim, a minha salvação, a minha vida eterna, né, o meu arrependimento, o perdão dos meus pecados, sabe? A salvação e a vida eterna, elas não estão baseadas naquilo que você faz para Deus ou deixa de fazer. Há um ensinamento aí que diz: olha, faça e você tem um lugar no céu, olha, venda e você tem um lugar no céu. Não, o lugar no céu, Jesus Cristo mesmo disse assim: só vai ao Pai se for por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Olha, eu posso ser uma boa pessoa, eu posso fazer rezas, orações, donativos, eu posso, ter bom comportamento e uma série de coisas, mas isso não me salva, isso não me leva para o céu. Isso vai colaborar comigo aqui na terra, isso vai me fazer uma pessoa com uma filosofia diferente, mas o que vai mudar a minha vida, o que vai me levar para o céu mesmo, o que vai garantir o meu lugar com Jesus, é aceitar o seu sacrifício, aceitar aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, e assim entregar a minha vida nas mãos dEle. Amém, gente? Então as pessoas dizem assim: mas pastor, eu aceito o que Jesus fez. Gente, o aceitar traz mudanças. Sabe, às vezes você passa em determinados lugares e fala assim: nossa, como está cheio. A igreja evangélica, gente, hoje ela tem crescido e crescido muito, essa é a grande verdade. Mas existem, você sabe, lugares mais cheios. Por que isso, pastor? Qual é a diferença que acontece aí? Por que as coisas são desta maneira? Gente, é muito mais fácil as pessoas participarem daquilo que não pede nada, daquilo que não mexe com nada em você, daquilo que não vai pedir uma transformação. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele pede mudanças, Ele vai falar ao teu coração, Ele vai falar na tua vida, Ele vai mexer com você. Algumas pessoas acham que, olha, eu aceitei Jesus, e agora como vai ser? Não, agora começa a mudança, agora começa a transformação, agora começa uma nova vida. Ah, mas o que pode e o que não pode? Muita gente quer saber o que pode e o que não pode, não é verdade? O que eu posso, o que eu não posso. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos guardar na nossa cabeça o entendimento de que nos seus passos, em teu lugar, Jesus faria o que você está fazendo agora, sim ou não? E isso é para todos nós cristãos, não é verdade? Olha, Jesus falaria o que você falou, Jesus faria o que você acabou de fazer, ou pretende fazer. Se não, então, queridos, vamos deixar, não é verdade? Porque nós ficamos procurando o que pode e o que não pode. Nossa, essa igreja é muito dura, nossa, essa igreja é muito tranquila. Não, nos seus passos, é assim. Jesus faria isso, sim ou não? Você precisa responder para você, você precisa dizer para você tem que ser honesto com você mesmo.
Não é verdade? Por quê? Porque o maior engano, gente, é quando eu engano a mim mesmo. Não é verdade? A maior hipocrisia é quando eu faço uma coisa, digo uma coisa, mas dela não faço e nem vivo. Então eu tenho sido o quê? Hipócrita. Não, eu tenho que deixar isso, eu tenho que largar isso de lado, eu tenho que dizer, não, eu estou firme com o Senhor, eu vou caminhar com Jesus. Não é fácil, irmão. Pastor, mas que luta. A gente passa cada uma, a gente às vezes tem vontade de, sabe, voltar àquele comportamento antigo, mas calma, meu irmão, em nome de Jesus, calma. A sua libertação, a sua vitória vem na sua perseverança, na sua convicção. Irmãos, muitas pessoas, elas não conseguem chegar aonde gostariam de chegar. Por quê? Porque acham que tudo vai ser no estalar dos dedos. Calma, Ele está mudando a sua vida, Ele está transformando o seu caminhar, mas se esforça para isso, amém? Fale com Ele sobre isso, diga: Jesus, eu não gosto de algumas coisas na minha vida que estão acontecendo, eu tenho lido a Tua Palavra, e a Tua Palavra tem me mostrado outras coisas. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz também, a Bíblia se apresenta como um espelho. Como que a Bíblia é um espelho? Quando você olha para ela, quando você lê a Bíblia, você vê a você mesmo na Bíblia, entendeu? E Tiago diz assim: nós devemos observar as Escrituras, ler a palavra e ser praticante dela, meu irmão. Sabe, essa semana é uma semana que fica um desafio para você. Vamos praticar a palavra de Deus. Como pastor? Aguarda, vai vir situações, vai vir momentos, vão vir coisas, e aí você vai lembrar da palavra, porque Tiago diz, irmãos, que quem ler a Bíblia, mas não pratica, é como a onda do mar, vai e volta e não refresca nada, não muda nada, é sempre a mesma coisa, batendo naquelas pedras, batendo ali na areia, não muda nada, é a vida inteira aquela mesma situação. Não é verdade? Então nós temos que permitir a Bíblia mudar a nossa vida, nós temos que permitir a Bíblia transformar a sua vida. É assim, por quê? Porque as pessoas acham que quando você vai a uma igreja evangélica, quando você participa de uma igreja evangélica, as pessoas dizem assim: olha, fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça, nossa, você está diferente demais, meu Deus, né? Olha, né, sabe, você fala diferente agora, não, você não é mais dos nossos, toma uma aí, não quero, não, fuma aí, não quero, não, olha ali que maravilha, não, também não quero, mas nossa, vocês fizeram uma lavagem cerebral. Não, o que aconteceu com você? A palavra de Deus. Como a palavra de Deus? A palavra de Deus, a Bíblia. Ei, lá vem você de novo com esse negócio de Bíblia. Não é a Bíblia que muda o homem não tem poder de mudar o homem. É o pastor que está virando a sua cabeça. Não, o pastor não está virando a minha cabeça, quem está transformando eu de dentro para fora é Jesus Cristo, amém? Então, irmão, nós temos que buscar isso na palavra de Deus e deixar o Espírito Santo fazer isso na tua vida, senão de nada vale, não é? Então eu vou embora mesmo porque eu não consigo. Não é assim, não é desta maneira. Você deve se render ao Senhor, você deve falar com Ele, mas falar com bastante sinceridade: Senhor, tem acontecido isso comigo, Senhor, não está certo, meu Deus, eu não posso mais viver assim, meu Deus, eu não posso caminhar dessa maneira, eu tenho lido na tua palavra que as coisas estão erradas. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Não é só o seu problema, é o problema de muita gente. A gente carrega a Bíblia, beija até a Bíblia, fala: essa é a minha Bíblia, mas a gente às vezes tem dificuldade de ler a Bíblia, não é verdade? Dificuldade de ler a palavra de Deus. Eu gostaria que você entendesse hoje que essa dificuldade, ela não é natural. Essa dificuldade não é só pela falta do tempo. Essa dificuldade não é só porque as suas vistas embaraçam. Essa dificuldade não é só porque você lê e não entende nada. A dificuldade principal, escute só, a dificuldade maior é que se você ler a Bíblia, você vai ser liberto. E tem alguém que não quer que você seja liberto, tem alguém que quer manter você preso, tem alguém que quer que você ainda continue debaixo do jugo da escravidão. Esse é o inimigo, aquele que Jesus falou no Evangelho de João 10:10. É ele que te impede de ler a palavra de Deus, ele que te impede de conhecer, é ele que te, coloca: pastor, toda vez que eu vou ler a Bíblia, vem um sono, é normal. Não tem melhor remédio para dormir do que ler a Bíblia, né? Você pega na Bíblia, já está um insônia, acorda 3 horas da manhã, abriu o olho, já sei, vou ler a Bíblia. Já pega no sono na hora.
Não é verdade? Já percebeu? A pessoa quando está assistindo um filme, rói os dedos, as unhas da mão, e cata os dedos dos pés também, rói tudo, né? Não dorme, não pisca, não é verdade? Né? Não dá um bocejo, e fica querendo voar dentro da televisão, resolver o problema do filme lá, mas pega para ler a Bíblia, meu Deus do céu, segurou, já dá uma, não é? Já dá uma capotada. Queridos, isso não é normal, amém? Quando isso acontecer, repreenda em nome de Jesus, fala, eu vou ler a Bíblia, a palavra de Deus é instrução, é vida, a palavra de Deus vai me libertar, a palavra de Deus vai me instruir, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, se a minha vida está boa, ela vai falar o que está bom, se a minha vida está errado, ela vai falar também o que está errado, ela corta para os dois lados, se está legal, se está errado, mas a palavra de Deus eu tenho que ler, querido, você pode não ler nada no dia, você pode não conseguir ler nada no dia, mas a Bíblia, procura ler, porque é aí que a transformação vem, é aí que o ensino vem, é aí que a compreensão vem. Quando eu leio a Bíblia, segundo o texto, eu olho para cima, eu lembro das coisas, segundo o versículo 24, eu lembro das coisas que Deus fez por mim. Eu não posso me esquecer daquilo que o Senhor fez por mim. A Bíblia diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. É por isso que quando eu leio a Bíblia, eu me encontro com esse versículo, eu olho a palavra de Deus assim, eu vejo isso na palavra de Deus, o que eu digo? Senhor, eu não posso mais andar dessa maneira, Senhor, eu me rendo ao Senhor, Senhor, muda a minha vida. Quando eu leio a palavra de Deus, eu sou motivado pelo Espírito Santo de Deus a quê? A mudar, a transformar, sabe, a buscar o Senhor, a me render na presença de Deus, sabe, a dizer, Senhor, eu não aceito mais isso, eu não concordo mais com isso, meu Deus, eu não posso ser cristão desta maneira, meu Deus, a tua palavra falou comigo. Irmãos, quando Deus fala com a gente, a palavra fica, sabe, batendo, fica na tua cabeça, o Espírito Santo fica, sabe, falando, e aquele versículo, aquela leitura, não sai mais, enquanto você não disser para Deus, Senhor, eu me entrego ao Senhor. E não tem coisa melhor, irmãos, amém? Então as pessoas dizem assim, eu não consigo seguir. Na verdade, a Bíblia diz que os ensinamentos do Senhor não são pesados. Pastor, é muito difícil cumprir a palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que os ensinamentos do Senhor não são pesados, de modo que eu não possa cumpri-los. A verdade é essa. Nós é que colocamos na cabeça que não dá, porque às vezes eu não quero largar aquilo que está bom, porque às vezes eu não quero deixar aquilo que está confortável na minha vida, porque às vezes tem alguém falando, eu tenho interesse nessas coisas também. Sabe, queridos, o inimigo ele vai usar de tudo, ele vai usar de meios, ele vai usar de maneiras, ele vai usar de situações para quê? Para impedir você de ter um encontro maior com Ele, para impedir você de ser liberto. Ele vai usar coisas, ele vai usar meios, ele vai usar convites, ele vai mandar pessoas, ele vai criar situações, sabe, ele vai colocar doenças, enfermidades, ele vai tentar colocar problemas na sua vida, ele vai tentar, sabe, fazer uma confusão muito grande, mas você não aceita, você diz, Jesus, eu me entreguei a Ti, eu me converti ao Senhor verdadeiramente, eu me batizei, eu faço parte, eu participo da ceia do Senhor, eu tenho alegria, eu não aceito mais na minha vida esse impedimento. Pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser um trabalho. Pastor, mas quem é que paga as minhas contas? Querido, a Bíblia diz que se Deus não te abençoar, tudo que você está fazendo é em vão. Você precisa da bênção de Deus, você não precisa do emprego. Talvez você não me entenda agora. Você precisa da bênção de Deus. Sem a bênção de Deus você não vai a lugar nenhum, você entende? Sem a bênção de Deus nós não somos ninguém. Sabe, existe uma mania no homem de não precisar de Deus. Existe uma mania, queridos, em todos nós, de olharmos para Deus só quando a coisa está pegando, quando o bicho está pegando, quando as coisas não deram certas, quando as coisas vão mal.
Aí nós corremos para o Senhor, e não é só com um, com o outro, é com a maioria, mas nós precisamos entender que esse comportamento não é um comportamento abençoador. Não, eu tenho que olhar para Deus, e olhar para mim, e lembrar do que Ele fez, e ter um coração agradecido, e dizer, olha Deus, eu sou meio assim, eu sou desta maneira, mas olha, eu quero dizer para o Senhor, eu reconheço, eu quero estar na Tua presença, eu quero estar na Tua casa, eu quero aprender mais, abre meus olhos, abre o meu entendimento, abre o meu coração. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente vem para a igreja, aceita Jesus, se batiza, toma a ceia do Senhor, mas ainda nós estamos duros para Deus. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios, para que eles abrissem o coração a Deus. Será que eu não preciso abrir o meu coração para Deus? Será que eu não preciso abrir o coração para amar mais a Jesus? Será que o amor dele, eu reconheço verdadeiramente a sua bondade, a bênção dele na minha vida? Será, irmãos, porque tem uma moda aí agora, de revoltados com Deus. Tem gente que fala contra Deus, não é verdade? E olha, graças a Deus, que Deus nem ouve um negócio desse, porque se Deus ouvisse e tomasse uma atitude, ai de nós, não é verdade? Ai de nós. Quantas das vezes nós falamos contra Deus, zombamos das coisas de Deus, mas olha nós aqui agora, na presença de Deus, olha nós na casa do Senhor, estamos aqui louvando, glorificando a Deus, porque tinha um entendimento, imagina, não, isso não é coisa de Deus, eu nunca vou fazer, nunca vou entrar, nunca vou estar, e olha você aí, Deus abençoou, Deus tocou no seu coração, não é verdade? Você dizia que não entrava, está sentado aí hoje, glória a Deus. Você dizia que não aceita, não aceito, não aceito, já aceitou Jesus, glória a Deus. Você dizia, não, isso é conversa, você agora está vivendo o melhor de Deus na sua vida. Queridos, muitas vezes o inimigo, ele vai confundir a sua cabeça, muitas das vezes o inimigo vai tampar a sua mente, o seu entendimento, vai fechar a sua visão, vai colocar vários e vários impedimentos, para você não se entregar a Jesus, mas você tem que perceber isso na sua vida, dizer, isso não está certo, você tem que denunciar, não, eu não vou viver desta maneira, não, a Bíblia fala outra coisa, Senhor, eu quero que a Tua palavra se cumpra na minha vida, eu quero a libertação, eu quero a vida, eu quero essa alegria, eu quero essa paz, eu quero ser uma pessoa liberta. Pastor, é possível ser essa pessoa liberta? É possível ser uma pessoa diferente? É possível ser uma pessoa agradecida a Deus? É possível ser uma pessoa que tem uma visão diferente das coisas? Se é possível, eu quero. E a Bíblia diz, irmãos, em Romanos 8:32, se Jesus te libertar, sereis livres. Mas libertar do que, pastor? Eu já aceitei, eu já me converti. Queridos, esse é o primeiro passo. A mudança vem agora. O Espírito Santo, ele começa a te visitar, para te transformar. Ele está falando ao seu coração, Ele está mostrando algumas coisas para você, mas Ele é educado, Ele não vai pegar você pelos cabelos, e não vai levar você, olha, você tem que mudar, não, Ele vem e fala contigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, é um texto muito interessante, que diz assim, eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato. Queridos, se alguém abrir a porta, eu entro, ceio com ele, ele ceia comigo. Ele quer dizer, olha, vai ser muito bacana, nós vamos sentar à mesa, sabe, eu vou comer com você, você vai comer comigo, e nós sabemos que, sabe, toda conversa à mesa, tudo fica melhor, fica mais fortalecido. Mas Jesus primeiro, ele bate na porta do coração. E esse texto é para nós evangélicos. Às vezes a gente usa esse texto para pessoas que não são convertidas, não. Esse texto é para mim e para você, porque ele está batendo a porta do coração e está dizendo, olha, eu quero entrar na sua casa espiritual, olha, eu quero falar ao seu coração, eu quero te mostrar coisas novas, eu quero te mostrar coisas diferentes, sabe, seus olhos estão fechados, seu coração está endurecido, às vezes acontece isso, irmãos, e ele quer entrar, ele está batendo, ele quer falar com você, ele quer revelar coisas grandes, novas, tremendas e maravilhosas. Ele quer dizer para você, olha, eu posso te libertar, aliás, só ele pode libertar. Se ele não te libertar,
libertar, ninguém mais te liberta. Olha, as pessoas dão um jeitinho aqui, um jeitinho lá, mas logo, logo o problema volta. Mas Jesus Cristo não dá jeitinho. Jesus Cristo faz tudo e tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, tudo muito profundo, tudo muito sério. É só você desejar. Amém? As pessoas falam, pastor, eu quero. Mas às vezes o eu quero está só aqui, ó, da boca para fora. Repara isso, eu quero. Ah, pastor, mas eu já quis tanto. Ah, pastor, mas eu já busquei tanto. Queridos, as coisas vão mudar quando eu buscar de todo o meu coração. Alguns ensinamentos diz assim que nós não devemos olhar para trás. E a verdade é isso mesmo. E até a Bíblia diz que, num fato em que Deus estava destruindo uma cidade, ou seja, Ele mandou 2 anjos para lá, Sodoma e Gomorra. Quem conhece as histórias bíblicas sabe muito bem disso, mas eu vou contar assim meio por cima. E diz que Deus então mandou uma família sair de lá, a família de Ló, e a sua mulher e seus filhos também. E aí o anjo disse assim para eles, olha, não olhem para trás. Pronto. É a mesma coisa você falar para a mulher assim, olha, tem um negócio para te falar, pronto, não dorme, né? Mas fala, não, peraí, eu te falo, aí pronto, aí é cruel, não, já não existe no dicionário das mulheres, para nós homens pode até passar um mês, que assunto que era mesmo, não é verdade? Mas as mulheres, o negócio é feio, e foi um teste, irmãos, da curiosidade. Olha, sabe, irmãos, os anjos pegaram Ló e a sua família e foram empurrando eles para fora da cidade. Olha que coisa interessante, eles estavam tão apegados àquela cidade, ao que tinha aquela cidade ou aquelas 2 cidades, elas eram baseadas pelo homossexualismo, pela vida, sabe, depravada, pela vida sem Deus, pelas boemias, vamos dizer assim, pelas raves, pelas festas, pelas loucuras, pelas drogas. Deixa eu dar um pouquinho mais de gás, né, nesse entendimento aí, e eles viviam naquela cidade. Eu fiquei horrorizado em saber, eu não sabia, irmãos, que em Campinas tem um bairro é o bairro da prostituição, é só prostituição. Saiu agora recentemente, diz que, por exemplo, você anda pelas ruas do bairro, então é como os nossos, aquela casa, ali mora fulano, aqui ó, aqui é uma casa de prostituição, ali outra casa, e você anda por ruas, você anda por vilas, você passa por avenidas, são muitas casas de prostituição. Agora você imagine o que é morar num bairro assim. Ah, pastor, eu já tinha mudado, amém, eu também já teria mudado, mas veja a influência, veja como são as coisas, veja o peso espiritual. E então Ló e sua família moravam num lugar desses aí, enfiado em todas as coisas ruins, e o anjo então falou, olha, saiam que nós vamos destruir a cidade, e não olhem para trás. Mas eles demoraram, eles custaram a sair, e foi necessário que o anjo empurrasse eles para fora. Sabe, queridos, isso mostra muitas das vezes aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes é necessário Deus nos empurrar para fora. Deixa eu dar uma força para esse camarada aqui, deixa eu dar uma força para ela, porque se deixar, não sai nunca. Então Deus nos ajuda, mas uma ordem foi dada, não olhem para trás. E a mulher então olhou para trás, e o que tinha lá atrás, pastor? Não sei, tinha uma cidade sendo destruída, mas também deixou amigos, deixou costumes, deixou prazeres, não sei o que ela deixou para trás, mas ela desobedeceu a voz do anjo, ela ousou a olhar para trás, e a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. Sabe, queridos, é um ensinamento muito grande na palavra de Deus, quando nós voltamos nossos olhos para isso, sabe? O Senhor nos tira de lá, o Senhor afasta essas coisas de nós, o Senhor nos ajuda até a sairmos de lá. Sabe quantas das vezes você nem percebeu, Deus te tirou daquele lugar, Deus impediu você de ir para aquele lugar, Deus cortou um laço na sua vida, mas ainda há uma palavra do Senhor na tua vida, não olhe para trás, não olhe para trás. E se eu olho para trás, eu começo a lembrar daquelas coisas, e isso me torna imóvel, eu não consigo andar para Deus como eu deveria andar. Talvez o Senhor esteja revelando algo
que possa estar acontecendo na sua vida. É aquela famosa olhadinha para trás. E quando eu olho para trás, eu lembro das coisas que eu vivia. Quando eu olho para trás, eu lembro dos amigos que eu tinha. Quando eu olho para trás, eu lembro das festas que eu tinha. Sabe, irmãos, quando Deus tirou o povo de 400 anos do Egito, de escravidão, e este povo foi pelo deserto, sabe, Deus foi falando com eles começaram a murmurar, a reclamar, começaram a dizer, olha, bom era lá no Egito, porque lá nós tínhamos carnes, lá nós tínhamos pães, lá nós tínhamos os legumes, e você nos trouxe para cá, para esse deserto, Moisés, para passarmos fome. E a Bíblia diz que isso começou a chatear o coração de Deus. Vamos usar essa expressão humana. E Deus se desagradou, e Deus quis destruir o povo, e Moisés intercedeu, falou, Senhor, que vão dizer do teu nome? O Senhor os tirou de lá para matar no meio do deserto. O que vão falar do teu nome? Não, Senhor, corta o meu nome do teu livro da vida, mas não faça isso com este povo. Não manda eu examinar você. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Como assim? Olha, se você tem condições, e quais são as condições, pastor? A primeira condição é o batismo. Jesus foi batizado, Jesus passou pelo processo. É necessário que você se entregue, é necessário que você passe pelo processo, é necessário que você siga os passos do seu mestre. Amém? E se eu amo a Jesus, eu vou fazer. Não é verdade? Quando você ama a sua namorada ou o seu namorado, faz não sei o que, você faz, né? Tem beijinho que cura, estou com uma dor aqui, um beijinho, passou, não é? Você dá beijinho no calo, para parar de doer, e passa, não é? Faz assim para mim, você faz. Por que nós não podemos fazer para Jesus? Que fez algo maior por mim e por você. Por que nós não podemos nos entregar, sabe, esse comportamento de Ló e a sua família, quando Deus disse, não olhe para trás, gente, sabe, quando nós assumimos a nossa vida com Cristo, é uma entrega total, amém pessoal, é uma entrega total, mas o que vai ser, o que vão pensar, não se preocupe o que vai ser, não se preocupe o que vão pensar, aliás, sabe, quem tem que pensar alguma coisa sobre você é Deus. As pessoas não mandam na sua vida, as pessoas não decidem por você, as pessoas podem dar um conselho a você, mas Deus Ele manda, Deus Ele dirige. Eu posso dizer, não, Deus não manda na minha vida, mas no fundo Ele deixa você pensar assim, mas quem manda é Deus. Se Ele fizer, saiu o ar, eu já era. Então Deus deixa a gente pensar que a gente pode, Deus deixa a gente achar que nós podemos, mas na verdade, nós não podemos nada. Nós dependemos de Deus, nós somos completamente dependentes do Senhor. O nosso olhar tem que ser para Jesus, a nossa vida tem que ser entregue para Jesus. Sabe, queridos, algumas pessoas acham, nossa, se eu aceitar esse tal de Jesus, se eu fizer parte dessa tal igreja evangélica, minha vida acabou, meus amigos vão zombar de mim, e se me verem de Bíblia na mão, meu Deus, o que vai ser? Não interessa. Eles vão ver o que Jesus está fazendo na sua vida. Sabe, dá um tempinho, Ele está fazendo algo tremendo e maravilhoso, dá um tempinho, mas se entrega, não olha mais para trás, não pensa nas coisas que ficaram para trás, olha para frente. Paulo disse assim, olha, eu prossigo para o alvo. Qual era o alvo? É Jesus Cristo. Eu prossigo para o alvo, deixando para trás as coisas que já ficam. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, é necessário deixar, fale seriamente com Ele. Se tem alguma coisa que está prendendo a sua vida, fale seriamente com Ele, diga, Senhor, isso está prendendo a minha vida, e eu quero ser liberto. Entregue nas mãos dele, seja um namorado, ainda que seja um vício, ainda que seja uma questão financeira ou outra, ainda que seja lá o que for, Deus conhece teu coração, Deus sabe do que você precisa, mas é necessário você deixar para trás, é necessário você largar. Está te atrapalhando, está te fazendo mal, está te impedindo, é necessário você tomar uma decisão, é necessário você seguir com Cristo. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu já participei da igreja tal, eu já participei da igreja A, da igreja B, da igreja C,
Hoje eu estou aqui para ver como é que vai ser. Sabe, queridos, Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar. E se Ele está batendo, porque ela está fechada, certo? Porque Jesus, Ele não invade. Ele não invade. Ele não entra sem ser convidado. Ele só quer saber se você quer que Ele entre e que Ele então coloque em ordem essa situação aí. Ele só quer saber se você quer recebê-lo. Ele só quer saber se você deseja verdadeiramente deixar para trás e não olhar mais para trás, e olhar somente para frente, e segurar nas mãos do Senhor Jesus. Ah, pastor, estou revoltado, a minha vida não deu certo, a minha vida isso, minha vida aquilo. Entrega teu caminho ao Senhor. Não, eu já entreguei. Não, você não entregou. Quando nós entregamos, nós tiramos a mão. Tem gente que entrega, mas fica pondo a mão. Ah, eu entreguei, mas eu estou com a mão ali. Ah, eu entreguei, eu estou pondo a colher. Ah, eu entreguei, eu estou segurando. Não, não é assim. Quando eu entrego verdadeiramente. Eu entrego e esqueço. Quando eu entrego, eu esqueço, eu confio. Eu preciso confiar plenamente no Senhor. Sabe, irmãos, quando Jesus entregou a sua vida por nós, pela humanidade, Ele se entregou completamente nas mãos do Pai. E a Bíblia registra isso, quando Ele está na cruz, Ele diz: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus não deixou o seu espírito vagando, Jesus não deixou o seu espírito flutuando, Jesus não deixou o seu espírito na cruz. Ele disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É nas mãos de Deus. Onde está a tua vida? Nas mãos de quem? A de Jesus estava nas mãos do Pai. É isso, queridos. É assim que nós temos que caminhar, amém? A sua vida é 100% de Jesus. Ah, pastor, eu estou lutando com alguns pontos ainda. Eu estou lutando com algumas coisas. Ótimo, meu irmão, glória a Deus. Você está lutando, glória a Deus. Pior se tivesse entregue, pior se você tivesse já, sabe, dado como perdido essa situação. Não desanime, confie no Senhor. Mas hoje é um dia que você deve pensar nessas palavras e deve dizer: olha, eu estou olhando para trás, isso está trazendo revolta na minha vida. Sabe, eu tenho participado da ceia, mas eu não tenho participado de coração limpo. Sabe, eu tenho colocado as coisas de Deus em terceiro, quarto, quinto lugar. Aliás, as coisas de Deus é quando dá, as coisas de Deus é quando eu posso, as coisas de Deus é talvez da minha vida, primeiro o meu isso, primeiro o meu aquilo. Irmão, hoje é uma noite que você tem que decidir, você precisa decidir. Olha, hoje é uma noite que você tem que dizer um basta nessas coisas. Hoje é uma noite que você tem que dizer: olha, em nome de Jesus, eu saio daqui, eu entrei aqui de um jeito, mas eu saio daqui hoje de outra maneira. Eu saio com a fé no Senhor. Pastor, eu já fiz isso tantas vezes. Você pode ter feito milhares de vezes, mas você tem que fazer entregando para Jesus. Você acha que entregou, porque se não aconteceu, não entregou. E quando eu entrego, as coisas acontecem, as coisas se realizam na minha vida. Eu tenho que ter um olhar para dentro de mim. A Bíblia diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Eu preciso olhar para dentro de mim. Ah, pastor, é tão feio. Eu não gosto de olhar para mim. Aliás, eu não gosto de olhar nem no espelho. Tem pessoas que têm essa dificuldade de se olhar no espelho. Olha as fotos: ai que horrível, ai que horrível, ai que horrível. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa estranha aí. Não é verdade? Assim também como é aquele que está sempre no estrelato da situação. Não é verdade? Nós temos que parar, pensar, olhar, avaliar, ser honesto, inteligente e dizer: não, olha, tem alguma coisa estranha, isso está legal, isso não está legal na minha vida. Sabe, eu não devo remediar a situação e nem colocar por cantinho, sabe, nem fazer como os antivírus, colocar na quarentena. Não. Você deve pegar isso e falar seriamente com o Senhor. Dizer: Senhor, esse negócio na minha vida não dá mais assim.
Vai passar um ano, isso é coisa já antiga, sabe, eu estou vivendo dentro da igreja, mas eu não tenho uma verdadeira comunhão, e hoje eu estou examinando o meu coração, hoje eu estou sendo sério comigo mesmo, hoje eu estou sendo honesto, Senhor, eu tenho vergonha de falar, sabe, Senhor, mas o Teu Espírito está falando ao meu coração, eu tenho que olhar com cuidado, eu tenho que olhar com mais amor para isso, um dia eu vou estar na Tua presença, sabe, Senhor, eu sou cidadão do reino do Senhor, e eu não posso ser um cidadão com este coração, eu não posso ser, sabe, alguém que tem um comportamento que não faz parte daqueles que são do teu reino. Seja honesto com você, seja crítico de você mesmo, seja duro com você em algumas situações, sabe, tem pessoas que gostam daqueles que falam, nossa, que bacana, como você e tal, mas é muito fingimento, sabe, aqueles que te adulam, não são teus verdadeiros amigos, e aqueles que falam a verdade, esses são os seus verdadeiros amigos. Nós temos uma cultura da mentira, nós preferimos a mentira, não é verdade? Isso é tão comum, que se nós pudermos dar um jeitinho, nós damos um jeitinho, mas o Espírito Santo de Deus, ele diz, vai dar jeitinho? Não, sabe, queridos, um dia nós vamos estar na presença do Senhor, todos nós vamos estar diante do Senhor. Ah, pastor, quando eu chegar lá eu dou um jeito. Não haverá tempo para dar jeito, o jeito é agora, a hora é essa, o momento é esse, é já, é agora. Ah, eu não sei, pastor, eu não sei, a Bíblia diz para você se examinar, está escrito na Bíblia, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, versículo 28, a Bíblia manda você se examinar, a Bíblia manda você olhar para dentro de você, não é o pastor que tem que estar dizendo, não é o teu irmão, nem tua esposa, que tem que ficar, sabe, falando nos seus ouvidos, você já não aguenta mais, você tem que ser sincero, honesto, primeiramente com você, não está legal, não está legal, eu preciso ter mais cuidados, eu preciso olhar melhor por isso, eu preciso viver melhor, eu preciso viver como um cidadão do reino, verdadeiramente como alguém que, sabe, valoriza as coisas de Deus. E eu quero encerrar com uma ilustração, eu achei ela interessante, e quero trazê-la para vocês. Uma criança pequena, ela ganhou um carrinho, aqueles caminhãozinhos de corpo de bombeiro, né? Caminhão de corpo de bombeiro, e ganhou também os bonequinhos, tudo em madeira, então tinha os bonequinhos que vão lá atrás, né? E os bonequinhos que vão lá dentro, lá na cabine, tudo de madeira, bonitinho, e aí esse menino brincava, nas horas que ele estava em casa, ele brincava com o carrinho do corpo de bombeiro, e aí ele deu então, para o motorista, para o bombeiro principal, ele deu o nome dele, e os demais bonequinhos, ele foi dando o nome dos amiguinhos dele. Mas quando ele saía para jogar bola com os amiguinhos, e sempre no jogo de bola tem os desentendimentos, né? Então, aqueles amiguinhos que ele tinha mais amizade, ele colocava na cabine do carrinho. Então, iam lá na cabine, lá na frente com ele. Mas quando ele discutia com aqueles amigos, vai vendo, ele pegava aquele amiguinho que estava na cabine e colocava para trás. Mas um dia, irmãos, ele teve uma briga muito séria com um amiguinho dele, e esse amiguinho fazia parte do carrinho de bombeiro dele, aí sabe o que ele fez? Ele estava tão triste, tão chateado, tão endurecido de coração, ele ficou tão bravo com aquela briga, que ele pegou aquele bonequinho, abriu um buraco no quintal da sua casa e enterrou aquele bonequinho. E ele continuou brincando, e continuou brincando com seus amigos, e um dia ele voltou para brincar com o carrinho de bombeiro, e aí ele deu falta de um bonequinho, e ele lembrou o que ele fez. Ele foi correndo no quintal da sua casa, onde ele havia enterrado aquele bonequinho, já passado algumas semanas, irmãos, de madeira, quando ele desenterrou, olha, ele ficou surpreso, ao olhar para o bonequinho, sabe, a umidade, a terra, foi tirando a tinta, sabe, foi
pretejando a madeira, deixou a madeira úmida, molhadinha, sabe, o bracinho do boneco que tinha aquela pintura do uniforme, já não tinha mais, o rosto, a pintura do rosto, já tinha soltado também, e ele então começou a limpar aquele bonequinho, correndo, tentando ajeitar, limpou, esfregou, pegou um paninho da mamãe, o mais limpinho, o mais bonitinho, e começou a limpar, esfregar, mas ele viu que não teve jeito, danificou o bonequinho do seu carrinho de bombeiro. Queridos, a moral da história é uma só: aquilo que eu faço, a maneira que eu vivo, tem consequências. Se eu trato bem uma pessoa hoje e amanhã eu trato mal, sabe, a Bíblia diz que tudo que eu semear eu vou colher, tudo que eu plantar eu vou colher. Sabe, os meus comportamentos têm que ser levados a sério. A minha ira, a minha raiva, os meus prediletismos, eu tenho que levar isso bem a sério, porque senão, quando eu quiser rever novamente, entendeu agora? Porque senão, quando eu for pegar novamente aquele bonequinho, pode não dar mais tempo de se resolver o que se podia ter resolvido hoje. Hoje, ele podia ter resolvido os seus problemas de briga, de discussão, de raiva, seus problemas comportamentais, não é verdade? Ele podia ter resolvido os seus problemas, ele não precisava, pastor, enterrar, era só pôr na caixa dos brinquedos, não, mas ele estava tão irado. Queridos, quando nós estamos chateados, longe de Deus, nós desfiguramos tudo, nós enterramos as coisas, enterramos os anos de casamento, enterramos os anos de vida, de filho, de filha, enterramos os anos de igreja por uma coisinha ou por outra, enterramos até mesmo o próprio Deus. Olha, gente, Jesus, quando ele veio, ele foi crucificado, tem tudo a ver com isso. Pegaram e o crucificaram. Não sei se fariam diferente hoje. O que você acha? Será que se ele viesse hoje e fizesse tudo de novo, nós o compreenderíamos ou o crucificaríamos? Você estaria com ele ou estaria sem ele? Qual seria o teu comportamento? Qual seria a tua decisão? E é isso que ele quer saber hoje. Hoje. O que você vai fazer com Jesus, o Filho de Deus? Pastor, é para valer. O que você vai fazer hoje com o Filho de Deus? Ah, mas ele não me abençoou, olha a minha vida. Pastor, eu tirei do meu carrinho e enterrei. É assim. Está entendendo? A gente faz as coisas e depois vai pensar no que fez. Quantas pessoas perdem família, casamento, empresas. Nós tivemos aí um fato duro, cruel e horrível, né? Um engenheiro, não por ser engenheiro, mas o fato foi que ele era uma pessoa de estudo, que acabou cometendo suicídio, matando primeiro a esposa, seus filhos. Um homem que morava num lugar de alto padrão. Eu fiquei pensando naquilo, trabalhando numa boa empresa. Isso prova, irmãos, sabe o que isso prova? Que nada disso pode satisfazer ninguém. Você não está precisando de mais um namorado, você não está precisando de mais uma esposa, de mais um esposo, não. Você não está precisando de um carro novo, de uma casa nova, não. O que você está precisando é de Jesus. Você está precisando é de Jesus. Sabe, queridos, às vezes nós queremos tampar o sol com a peneira, não dá certo. O problema do homem é a falta de Deus no seu coração. Eu acho tão interessante quando o matemático, o filósofo, o cientista Blaise Pascal, ele disse assim, que o vazio que o homem tem dentro do seu coração, ele tem o tamanho de Deus, só Deus pode preencher. Sabe aquela? É o meu número. Jesus é o teu número. Jesus é o teu número. Jesus é o teu número. Infelizmente, aquela família foi embora.
Mas Jesus continua sendo o teu número, o teu número. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Não enterra não. Não joga não. Não esconde não. Ainda dá tempo. Pastor, Jesus me recebe. Ele sabe da minha vida. Queridos, Jesus disse assim: vinde a mim. Olha, vinde a mim. Todos os que estão cansados. Cansados do quê? Dessa vida, sabe? Dessa situação. Desse negócio que só você e Ele sabe. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, porque eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do mundo é pesado, você tem que ser, você tem que fazer, tem que acontecer. Eles colocam pesos na sua vida. Esse menino novo, tinha um peso na sua vida. O que você vai fazer de Jesus? Eu quero orar com você agora. Antes de nós celebrarmos a ceia, eu quero orar com você.